Capítulo 93. Acima do nevoeiro cinzento, gigantescas colunas de pedra sustentavam um majestoso e divino salão. Duas gotas vermelhas escuras se estenderam em fracas figuras humanas em frente à antiga mesa de bronze manchada. Boa tarde, senhor louco, com um efeito embaçado, Audrey o cumprimentou com uma reverência e sorriu. É uma pena que não haja vinho aqui. Caso contrário, poderíamos fazer um brinde à tentativa bem-sucedida. Ela estava se referindo à magia ritualística. Você é mais poderoso do que imaginávamos, elogiou Alger Wilson. Klein, como sempre, estava cercado pela névoa espessa. Ele gesticulou com o braço direito e falou com seu tom normal, respondendo como se fosse natural. Ótimo, isso significa que estamos no caminho da excelência. Se tiverem algum assunto a tratar que os deixem incapaz de participar da reunião às segundas-feiras, conduza o ritual e me informe. Tudo o que precisam fazer é mudar a linha do encantamento. Eu rezo por um bom sonho, com a razão. Tudo bem, concordou Audrey rapidamente. Senhor louco, obtive outra página do diário do Imperador Roselli. Acredito que ainda lhe devo uma página. Estive longe no mar esta semana e não encontrei novas páginas. Alger colocou a mão direita perto do peito e curvou-se em desculpas. Não tem problema. Já esperava que meu pedido demorasse muito tempo. Klein recostou-se na cadeira e tocou no apoio de braço com o dedo indicador. Ele olhou para a senhorita Justiça e disse: Você pode expressar o conteúdo do diário agora. Audrey curvou-se um pouco e disse: Como desejar. Uma caneta apareceu de repente diante dela. Ela lembrou dos símbolos que havia memorizado e fez o possível para transcrevê-los. Em segundos, ela viu que a pele de cabra já estava preenchida. Os símbolos estranhos cobriam a página inteira. Depois de verificar o conteúdo, ela soltou a caneta e disse: Está feito. Klein levantou a mão e o pergaminho de pele de cabra apareceu diante de si. Desviando o olhar, ele começou a ler sem emoção. 9 de julho. De repente, pensei em uma pergunta interessante. Já que os caminhos de sequência também são chamados de bênçãos das divindades, ou caminhos do mergulho, então por que a ardósia que registra os 22 caminhos de sequência completos seria chamada de ardósia da blasfêmia? Blasfêmia, que termo interessante! Quem é que cometeu blasfêmia? E quem criou a ardósia da blasfêmia? Como essa pessoa conseguiu descobrir todos os caminhos de sequência? Quais outras informações estavam na ardósia? Eu realmente quero vê-la. 12 de julho. Hoje percebi outro fato. Os artefatos selados são um componente importante da força geral de uma igreja, mesmo que alguns dos artefatos selados sejam muito, muito perigosos. Entre as 7 igrejas, o Deus das Artes possui o menor número de artefatos selados relativamente menos perigosos. Ingressei em uma organização sem futuro? Não, eu deveria pensar dessa maneira. Apenas um pedaço de papel em branco pode produzir uma boa pintura. Uma organização fraca é o melhor lugar para mostrar minhas habilidades. 14 de julho. Vi o misterioso Sr. Zaratu novamente. Nunca esperei que ele fosse o líder de uma organização antiga, a Ordem Secreta. As pupilas de Klein se contraíram quando leu isso. Ele quase revelou uma expressão não natural. A família Zaratu só tinha uma conexão com a Ordem Secreta nos documentos da Igreja da Deusa da Noite Eterna. Mas agora, ele descobriu pelo Imperador Roselli que o misterioso Sr. Zaratu estava ainda mais determinado a ser o líder da Ordem Secreta. Pelo que parece, é um fato inquestionável que a Ordem Secreta mantém o caminho da sequência vidente. Enquanto Klein estava lendo o diário, Audrey olhou e começou a observá-lo por hábito. No entanto, seu campo de visão estava completamente obscurecido pela espessa névoa.
Momentaneamente surpresa, Audrey voltou a si e girou a cabeça freneticamente para olhar para a outra ilusória estrela vermelha escura. Fui muito imprudente, muito insolente, muito tola ao tentar observar o senhor louco. Tenho sorte que ele não está bravo. Audrey mostrou a língua secretamente e fingiu admirar a paisagem. Ela estava quase a ponto de cantarolar uma música animada. Alger ficou em silêncio, seu olhar nunca deixando a longa mesa de bronze. Ele sabia seu lugar, como se estivesse na presença de um verdadeiro deus. Klein se recompôs e examinou a última parte do diário. Depois de saber que me tornei um sábio, Sr. Zaratul mencionou que havia escolhido um caminho difícil, mas relativamente seguro. Perguntei por que era esse o caso, mas tudo o que ele fez foi sorrir antes de me dizer que o caminho de sequência contém segredos além da minha imaginação. Não pude deixar de perguntar qual caminho de sequência ele escolheu. Ele disse que sua sequência 9 era vidente. Eu intencionalmente zombei dele e perguntei se todo vidente só revelava meias verdades, nunca explicando as coisas com mais clareza. Além disso, ele era claramente um poderoso Beyonder de sequência alta. Não havia necessidade dele continuar agindo como um vidente. Sr. Zaratul me disse que era um hábito que ele adotou quando era vidente, e que esse era um método que poderia despertar minha curiosidade e me fazer cooperar com ele. Ele esperava que eu pudesse ajudá-lo a roubar um perigoso artefato selado da Igreja do Deus das Artes, uma relíquia da família Antigonos. Claramente, isso deve esperar até que eu me torne um membro importante da Igreja do Deus das Artes. Perguntei ao Sr. Zaratul quanto tempo levaria para digerir a poção se eu usasse o método de atuação e quais padrões deveria usar para determinar se já tivesse digerido completamente. Ele me disse que, para as sequências mais baixas, levaria apenas meio ano para digerir a poção, desde que usasse estritamente o método de atuação. Na verdade, no caso mais rápido, poderia levar apenas um mês. E a medida padrão para o progresso era simples: todo Beyonder sentiria imediatamente quando a poção fosse completamente digerida. Simples assim. Pedi mais detalhes, mas ele apenas sorriu para mim. Para o inferno com seus sorrisos, vou espancar todos os videntes que vir quando me tornar um Beyonder de alta sequência. Descanse em paz, Imperador. Klein leu o diário várias vezes antes de olhar para a justiça e o enforcado novamente. Desculpe pela demora. É nossa honra. Audrey ainda estava chocada, esquecendo que era uma espectadora. Ela olhou para o enforcado e organizou seus pensamentos. Onde posso encontrar os alquimistas da psicologia? Alquimistas da psicologia? Klein subitamente se lembrou do homem que comprou ingredientes suplementares para a poção espectador no mercado clandestino de Tingen. Talvez fosse um membro dos alquimistas da psicologia? No momento em que Klein estava pensando em como se aproximar daquele homem, o enforcado, Alger Wilson balançou a cabeça e disse: Senhorita Justiça, em primeiro lugar, não tenho ideia. Segundo, não acho que haja pressa em procurar os alquimistas da psicologia. O que deve focar agora é em digerir completamente a poção espectador. Audrey olhou para o louco e percebeu que ele não tinha nenhuma intenção de se juntar à conversa. Ela assentiu com decepção e disse: Tudo o que eu quero é ter bastante tempo para me preparar para que possa abordá-los com mais naturalidade. Tudo bem. Então quando posso digerir a poção espectador e parar de agir? Há algum padrão que indique quando? Estou quase no ponto em que não me sinto mais frustrada, nem ouço mais os constantes murmúrios. Alger olhou para o louco no nevoeiro, mas viu que ele não tinha intenção de falar. Ele então deliberou antes de dizer: Se você não usar o método de atuação, a regra geral é esperar 3 anos e confirmar que não se sente mais inquieta nem tem ilusões auditivas ou visuais.
Há um teste simples para determinar isso. Esse método é esgotar seu corpo ao limite. Se ainda não ouvir nenhum murmúrio maníaco ou ver coisas estranhas nesse momento, isso significa que você está pronta para avançar. No que diz respeito ao método de atuação, eu também acabei de entrar em contato com ele. Parece muito bom, então não acho que demore 3 anos. Isso não foi nada útil. 3 anos, é muito tempo, criticou Audrey internamente. Ela tinha acabado de pensar nisso quando ouviu um apoio de braço sendo batido. Audrey congelou, depois virou a cabeça em alegria. Ela viu o louco tocando na borda da mesa longa. Alger se endireitou, esperando o louco falar. Klein disse em seu tom normal. Para Beyonders de sequência baixa, desde que se dedique estritamente à atuação, poderá digerir a poção em meio ano. É até possível fez-lo em 1 mês. Ele olhou para a justiça e acrescentou. Quanto aos sinais de digestão, você saberá quando chegar. Não precisa ser ensinado. 1 mês. Ótimo. Obrigada, senhor louco, exclamou Audrey enquanto transbordava de alegria. Senhorita Justiça, não pense que você é especial. O ponto-chave é meio ano. Klein levantou a mão direita e a colocou ao lado dos lábios. Meio ano, repetiu Alger suavemente. Audrey sentiu alegria, alívio e intensa dúvida em seu tom. Do que ele suspeita? Audrey pensou e perguntou. Senhor louco, você já pensou em adicionar mais membros? Klein recostou-se casualmente. Ele havia preparado uma resposta há muito tempo. Isso começou como um teste, então não gastei muito tempo pensando em estender nossas reuniões. Mas agora, como a reunião é regular, devemos escolher nossos membros com cuidado. Segredo é o nosso lema. Audrey assentiu gentilmente e disse. Isso significa que precisamos seguir um processo de observação, recomendação e teste. Sim, um processo. Você pode interpretar dessa maneira, afirmou Klein. Em sua mente, ele estava pensando em como poderia perguntar sobre a ordem secreta e a poção de palhaço. Como posso fazer perguntas de maneira que seja adequado ao meu status? Klein foi colocado em uma posição difícil. Naquele momento, percebendo que Justiça temporariamente não tinha mais nada a dizer, Alger tomou a iniciativa e falou. Ouvi dizer que um ouvinte da Ordem Aurora está procurando vestígios do verdadeiro Criador, que é a residência sagrada que eles defendem. Verdadeiro Criador? Perguntou Audrey, intrigada. É uma entidade antiga adorada por inúmeras organizações e cultos secretos. Eles acreditam que o Criador não pereceu completamente. O núcleo que ele deixou para trás é o verdadeiro Criador. Alger deu uma explicação grosseira. Desde a Quinta Época, o verdadeiro Criador apareceu de várias formas, como o gigante enforcado ou o olho atrás das cortinas das sombras. Muitas pessoas acreditam que o imperador Roseli fez referência a imagens do verdadeiro Criador quando criou as cartas de tarô, portanto, existe a carta do enforcado. Nesse ponto, ele olhou para Klein e disse: Senhor louco, não há nada com o que eu disse, certo? Ele está tentando investigar minhas opiniões sobre o verdadeiro Criador? Klein pensou no homem sangrento na cruz que o capitão viu no sonho de Hannas Vincent e imediatamente teve uma ideia. O enforcamento e as sombras não implicam más conotações? Portanto, ele riu e disse: Estou mais inclinado a chamá-lo de Criador caído. Ponto.